Olá, está no ar mais um Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio, transmitido dos nossos estúdios de Brasília para todo o país. Desde o início da pandemia, surge uma agritech por dia no Brasil. Mesmo com todo esse crescimento, segundo analistas, ainda há oportunidades e espaço para inovar nesse setor. Confira. Só no ano passado, o agronegócio representou mais de 27% do PIB do país. Para os especialistas, se somarmos esse resultado ao poder de inovação que vem das agtechs, as startups com foco no agro, que utilizam a tecnologia para propor novas soluções, o setor pode ficar ainda mais forte. O agro vem forte também nisso, como se consolidasse numa indústria forte, independente das crises que a gente vai vivendo. O Brasil é bem robusto nisso e isso atrai agora os investidores olhando para isso com mais... Né, que é um setor resiliente, né, vamos falar assim, e a gente vê uma atração muito importante para as startups nesse setor. De acordo com um estudo da Radar Agtech Brasil 2020-21, tem surgido uma agtech por dia no Brasil. Os números mostram que, em relação ao estudo de 2019, as startups ativas aumentaram em 40%. E mesmo com todo esse crescimento, ainda há espaço para inovar e fortalecer o setor. A gente percebe que ainda há muito espaço em todas as frentes de atuação, porque o agro precisa cada vez mais se inovar, se fortalecer dentro do mercado, justamente porque ele é um setor importante não só para o Brasil, mas para o mundo também. E a gente precisa não só alimentar muitas pessoas, mas também levar, né, uma energia limpa, essa energia renovável que o agro consegue produzir. Para o Thiago Matos, especialista focado no estudo de tendências para o futuro da inovação no agronegócio, é necessário traçar um plano de transformação digital. Que a gente faça um plano de transformação digital levando em conta pelo menos esses três eixos, da nossa estrutura, da nossa interface e da nossa tangibilidade, né? Se a gente fizer isso, eu tenho certeza que insights vêm. E a partir desses insights a gente desenha melhor os nossos futuros. Para a chefe-geral da Embrapa Agricultura Digital, o agronegócio vem passando por esse processo de transformação em todos os elos do setor, desde a pré-produção até a pós-produção. Você tem técnicas como a IoT, Internet das Coisas. A gente fala muito de Internet das Coisas em cidades inteligentes. Mas no agro também você já tem. Por exemplo, você pode ter sensores que medem, por exemplo, na área animal, os dados fisiológicos no animal. Aí ele passa numa balança de passagem, tem sensores que pesam aquele animal. Depois você faz uma análise integrada desses dados para ver o ponto ótimo de abate daquele animal. Então, hoje você analisando, fazendo uma análise integrada de dados, você consegue, usando aí tecnologias, plataformas de IoT, você também consegue avançar. É isso aí. E um evento realizado no Museu do Ipiranga, em São Paulo, foi lançado oficialmente o Brasil Agribusiness, um hub de comunicação, conteúdo, negócios e entretenimento. A ideia é conectar todos os elos envolvidos no agronegócio, proporcionando conhecimento, experiências inovadoras, além de ajudar a posicionar o agronegócio do Brasil no mundo. Vamos conferir a reportagem. O lançamento do Brasil Agribusiness foi no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Estiveram no evento produtores rurais, empresários e representantes de entidades do setor. O Brasil Agribusiness tem 4 pilares: comunicação, conteúdo, negócios e entretenimento, com experiências que aproximam o agro do dia a dia das pessoas. Esse projeto ele tem um desafio que é levar conteúdo não só para o consumidor, né, mas para o agro também. A gente tem um trabalho paralelo aí que a gente vai fazer de fazer uma comunicação para dentro do agro e para fora do agro, né? E eu acredito que somente com essa integração dessa linguagem de comunicação que a gente consegue fazer um trabalho eficiente e posicionar de verdade o nosso agro brasileiro. É mostrar o que o Brasil tem de bom, tem de sustentável e tem de legal. Porque o caso que tem de ilegal nesse país é caso de polícia. Nós temos que valorizar aquilo que é bem feito e feito dentro da legalidade. E isso o Brasil faz com muita competência.
O Brasil Agribusiness vai transitar entre o mundo virtual e o presencial. Pela internet, a troca de informação será por redes sociais, canal de vídeos e podcasts. E em junho de 2023, será realizado um grande evento em São Paulo, com conferências, rodada de negócios e desafio de startups. Dentro da porteira, no nosso ciclo de relacionamento, isso já é muito usual, muito corriqueiro. Mas a gente precisa levar os nossos números para as pessoas que não conhecem o agro, para elas passarem a admirar o agro. A curadoria do Brasil Agribusiness será multissetorial, formada por várias associações. No primeiro minuto que fomos convidados, nós aderimos com muita honra, com muito orgulho, porque a gente acredita no projeto. A gente acha que ele vai trazer bons resultados para o Brasil como um todo. O Brasil já é considerado o celeiro do planeta. E a gente aposta como indústria que nós podemos também ser o supermercado do mundo. A gente tem um grande objetivo de integrar o setor, né? Então hoje a gente já tem em torno de 20 entidades participantes desse conselho curador. Eles trazem os seus conteúdos e trazem as suas tendências, né, do seu setor específico, e a gente, como hub de comunicação e conteúdo, dissemina junto com eles, contando toda essa história do agro sustentável do Brasil. Belíssima cobertura da nossa equipe lá em São Paulo. E olha só, gente, vocês podem entrar em contato pelas nossas redes sociais no @AgroMaisTV. Entra lá, deixa a sua sugestão de reportagem que você quer ver aqui, fala com a gente. E você também pode falar com a nossa produção pelo WhatsApp. O número está aí na sua tela, é o DDD 11 937007883. Entra em contato que alguém da nossa produção vai conversar com você, tá bom? Hoje vamos falar de sistemas agroflorestais que recuperam a paisagem em áreas degradadas. Vamos conhecer o trabalho da startup Radix, que tem como meta plantar 1 milhão de árvores até 2030, o que representa aí 1.200 hectares em área recuperada. Para isso, a empresa tem que cultivar anualmente 100 hectares nos próximos 3 anos e a partir de 2025, então, ampliar o plantio para 150 hectares por ano. Vamos saber todos os detalhes agora com o nosso entrevistado, o Thiago Campos, que é sócio da Floresta SA Radix Investimentos. Seja bem-vindo, Thiago, tudo bem? Olá, Raíssa, tudo jóia? Muito obrigado pelo convite, um prazer falar desse tema com você aqui hoje. Eu que agradeço a sua participação, sei que a sua agenda está corrida, porque você tem vários negócios aí em andamento, depois você volta aqui em outras oportunidades para falar dos outros business, mas hoje vamos contar então um pouquinho da história da Radix para gente? Vamos sim, a gente fica muito feliz quando a gente vê iniciativas como essa falando do agronegócio alinhado com sustentabilidade. Por muito tempo, o ser humano promoveu o desenvolvimento econômico sem ter grandes responsabilidades com o meio ambiente. E isso gerou todo esse cenário que a gente tem hoje, onde as pessoas cada vez mais se preocupam com as questões ambientais e com o futuro do planeta como um todo. O que a Radix faz é mostrar para as pessoas que dá sim para unir em um único investimento rentabilidade e sustentabilidade. A gente muitas vezes tem aquela noção de que cuidar do planeta, cuidar do meio ambiente é algo que só acontece se for de maneira voluntária, como uma doação, como algo que você não é remunerado por isso. O que a gente está mostrando é que nessa onda ESG que a gente está vivenciando, onde cada vez mais empresas, pessoas, instituições se unem em prol do meio ambiente, é possível que você lucre contribuindo com o meio ambiente. Então, nesse cenário brasileiro, onde muitas vezes as pessoas nunca nem foram na Amazônia, nem conhecem o conceito de uma área degradada, não estão alinhadas com essas diretrizes que acontecem, a gente traz o crowdfunding florestal, que é uma modalidade de investimento que permite que as pessoas sejam bem remuneradas enquanto contribuem com o meio ambiente. Aí que é bom, né? Porque as pessoas colaboram, né, com a questão ambiental e, óbvio, tem ali um lucro com isso, né? Agora, como é ser, então, um empreendedor florestal? Thiago, conta pra gente. Essa história é engraçada, né, Raíssa? Que tudo isso começou meio que por acaso. Eu não me imaginava sendo um empreendedor florestal, sou de Brasília, criado e nascido no meio da cidade, nunca nem tinha muito contato com a fazenda. Até que eu comecei a me desenvolver, comecei a operar no mercado financeiro, então eu sempre fui investidor em ações, enfim, fui trabalhando com essas coisas. E um certo dia, um amigo me convidou para conhecer um pouco mais sobre esse tal de investimento florestal. Vamos empreender, vamos criar um negócio verde.
A primeira vez que ele falou, eu falei, cara, eu acho que esse cara tá maluco. Como assim, né? Ganhar dinheiro investindo em árvores. E ele foi me explicar um pouquinho melhor sobre como funcionava esse processo. De uma maneira bem resumida, a ideia do negócio é muito simples. A gente pega uma área que foi degradada. O que a gente quer dizer com uma área degradada? Uma área que foi usada para alguma atividade e que hoje não está mais sendo explorada comercialmente. Essa área, então, é replantada com árvores de mogno africano, teca e uma série de outras madeiras que a gente trabalha. Quando a gente planta uma árvore, a gente tem ali uma árvorezinha pequenininha. Essa árvore, enquanto vai crescendo, vai gerando ganhos ambientais e ganhos sociais. E quando se torna uma árvore adulta, ela traz o retorno financeiro do investimento por meio da comercialização da madeira. No dia que ele me explicou isso, aí eu consegui entender a oportunidade de negócio que a gente tinha ali. E é extremamente importante a gente falar desses negócios que unem rentabilidade e sustentabilidade, porque isso começa a fazer com que as pessoas percebam essa oportunidade de ter os negócios verdes, negócios que geram impacto, de negócios que mais do que só ganhos financeiros, também geram ganhos sociais e ganhos ambientais. A atuação de vocês hoje, em quais regiões? Hoje a gente está focado em Roraima, né? Na região amazônica. Então a gente está no estado de Roraima, que é um dos estados que mais sofreu com desmatamento nos últimos anos. Foram recordes atrás de recordes de desmatamento. Tem muita área desmatada e muita área para ser recuperada. E isso é uma grande oportunidade. Por quê? Porque o Brasil pode se posicionar, né, no mundo como um todo como um grande líder nessa economia verde, nessa economia sustentável, o que traz retornos não só ambientais, mas principalmente retornos financeiros. O Brasil já é conhecido, né, como uma grande potência na indústria da alimentação, produzindo aí um agronegócio maravilhoso e também pode ocupar uma posição de liderança em relação a esses negócios sustentáveis, com tecnologias que trazem para a Amazônia um modelo de recuperação das áreas que foram desmatadas. Então, é muito importante as pessoas começarem a tomar essa consciência de que é possível, sim, empreender gerando impacto ambiental, social e financeiro ao mesmo tempo. Especialmente nesse momento, né, Thiago? Você citou as práticas de ESG. Esse tema tá tão em alta, né? Todo dia aqui no canal, Thiago, a gente está falando de ESG, as empresas têm que adotar, é um caminho sem volta, né? Então, imagino que a tendência é ampliar essa discussão e soluções como a de vocês, acho que a tendência é que cresçam cada vez mais. É verdade, Raíssa. A gente está passando por um processo onde cada vez mais, principalmente as gerações mais jovens, buscam olhar para o mundo de uma maneira diferente, né? A gente tem uma nova perspectiva. Hoje a gente tem consciência, né, que talvez os nossos pais, os nossos avós não tinham. Eles foram criados num modelo onde a gente explorava e extraía da natureza como se aquilo fosse um recurso infinito. A gente queria colher, mas não queria plantar. Hoje, as gerações mais novas, essas pessoas que estão se engajando nesse tipo de tema, estão começando a ter uma visão diferente. Então a gente traz uma nova perspectiva, uma perspectiva que faz o quê? Envolve o meio ambiente dentro de um modelo econômico. Então a gente está passando por uma transição. A gente tinha um modelo econômico que era muito baseado em explorar, em extrair da natureza. E agora a gente tem a oportunidade de mudar para um modelo econômico que, além de gerar retorno e preservar, também permite uma regeneração dos biomas, fazendo com que todas essas crises climáticas que a gente está podendo vivenciar ao longo dos próximos anos possam ser um pouco suavizadas. É muito importante, quando a gente olha para essa tendência do mercado ESG, a gente observar essa transição. Muito se fala hoje, né, em consumo consciente, por exemplo. O consumidor, ele é cada vez mais preocupado com aquele produto que ele está consumindo, de onde ele veio. Será que foi envolvido um trabalho escravo? Será que ali aquelas pessoas que trabalham estão dentro de uma cadeia de fornecedores realmente próspera, que não tem exploração, que não tem algum problema tributário, algum problema fiscal? O consumo consciente cresceu bastante nos últimos anos. E agora, com essa onda ESG, o que a gente observa também é que os investidores estão ficando mais conscientes. Eu não quero mais deixar o meu dinheiro parado em um banco, por exemplo, onde só rende um dinheiro a partir dos juros, que são, às vezes, juros até abusivos em relação a alguém que está endividado. Eu não quero deixar o meu dinheiro investido numa empresa que está destruindo o meio ambiente, que está usando mão de obra infantil, uma empresa que não tem diversidade, que não
inclui pessoas com deficiência, que não inclui as minorias, numa empresa que não valoriza as mulheres? Eu quero colocar o meu dinheiro para ajudar a crescer negócios e empresas que têm diversidade, que envolvem mulheres, que crescem gerando um bem não só para o meu bolso, mas também para o planeta como um todo. Então, toda essa mudança de paradigma está muito acelerada nesses últimos anos por uma razão muito simples. Hoje, grande parte do patrimônio ainda está na mão de pessoas mais velhas, que foram criadas em outra época. Tem aquelas coisas, né, que a gente às vezes fala, pô, na época do meu avô, na época da minha avó, isso era muito aceito. A forma como se tratava as pessoas, a forma como se enxergava negócios naquela época era diferente. Cada vez mais a gente vem abrindo a nossa mente para enxergar o mundo de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais cooperativa, de uma maneira muito mais colaborativa. E quando esse recurso, né, por meio da herança, começa a chegar para essas gerações que têm uma visão de mundo diferente, todo esse mercado de investimento verde, de investimento sustentável, com certeza continua sendo não só uma tendência, mas uma realidade. Eu gosto de dizer que ESG, buscar regeneração, buscar ter empresas que geram impacto, não é mais uma tendência só, já é uma realidade por causa de todo esse contexto que a gente está vivenciando. É isso aí. Então, você falou aí da questão dos investidores, né? Vamos recapitular, então, como fica a rentabilidade, né, para quem participa, para quem investe nesse tipo de projeto, e recapitula para a gente como fica a questão dos gastos, né, por hectare e da taxa de retorno para quem participa dessa iniciativa. Legal, legal. Muito bom você ter perguntado isso. A Radix começou lá em 2015. Naquela época, quando a gente falava de sustentabilidade, de plantar árvore como investimento, muita gente falava, Thiago, você é maluco. Graças a Deus, existem vários outros malucos como eu. Hoje a Radix já é uma empresa que tem mais de 1.000 investidores, é acelerada por alguns fundos de investimento, já recebeu milhões em recursos para recuperar áreas degradadas na Amazônia. A nossa meta, como você disse no começo da reportagem, é plantar 1 milhão de árvores até 2030 e a gente vem num crescimento exponencial ao longo dos últimos anos, se aproximando cada vez mais rápido desse número. Com a Radix, a gente criou uma modalidade de investimento que a gente gosta de chamar de crowdfunding florestal. O que é crowdfunding? É um investimento coletivo. Essa operação é regulada pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. É a mesma entidade que regula, por exemplo, o mercado de ação. Então, como é que funciona o investimento e quais são as expectativas de retorno? Quando você investe com a Radix, você está comprando o que a gente chama de título florestal. O título florestal é um contrato que representa que você é dono do resultado que a gente vai ter na nossa floresta. Então, a gente plantou as árvores e essas árvores estão lá, crescendo. Nossas equipes trabalham no campo, as árvores têm sensores. Depois que você investe, a cada 3 meses, você recebe um relatório para acompanhar como está o crescimento da floresta. Hoje em dia, você consegue ver imagens por satélite, consegue ver vídeos dos nossos drones no YouTube, uma série de outras coisas. Então, enquanto você está lá monetizando esse retorno, o que acontece é que nós temos uma expectativa de retorno em torno de 12% a 16% ao ano acima da inflação. Por que não é um número exato, Thiago? Porque nós estamos falando da natureza. E na natureza existem variações. Umas árvores vão crescer mais do que as outras, um ano vai chover mais do que o outro, uma árvore vai pegar mais adubação do que a outra, e você vai ter ali uma média. Então é de 12% a 16% ao ano acima da inflação. Por que acima da inflação? Porque a madeira é um ativo real. Eu gosto de dizer que há mais de 500 anos investir em madeira é um bom negócio. A primeira coisa que tiraram do nosso país, antes do agro ser essa potência toda, foi madeira, foi pau-brasil. Então a madeira é um ativo desejado no mercado há centenas e centenas de anos. Só que por muito tempo a gente só tirava a madeira. Por isso a gente teve vários índices de desmatamento e vários problemas. Hoje em dia nós estamos numa nova era, numa nova perspectiva, onde a gente planta hoje para colher lá na frente. Então esse é o modo como a Radix gera retorno. Você planta essa árvore, ela cresce e lá na frente ela é comercializada para que as grandes indústrias de engenharia civil, engenharia naval, mobiliário possam usar essa madeira, que é uma madeira certificada, uma madeira que tem garantia de procedência. Porque nessa onda do consumo consciente, o consumidor não quer botar na sua casa uma mesa de madeira que ele não sabe de onde vem aquela madeira, se é uma madeira ilegal, se é uma madeira que foi tirada sem uma condição pré-operatória. Então, quando a gente vê esse movimento do consumo consciente crescendo, a gente vê ainda mais oportunidades para esse tipo de investimento.
Então, a Radix opera dessa forma, fazendo com que você possa, sem sair da sua casa, ter uma possibilidade de retorno entre 12% e 16% ao ano, acima da inflação, investindo em árvores que são plantadas nas nossas fazendas, nas nossas florestas, lá no estado de Roraima. E você citou aí todo um aparato tecnológico, drones, ou seja, há uma transparência, né? Então a pessoa pode ir acompanhando, não há um receio, né? Mas será que as ações estão sendo feitas ou não? É uma segurança a mais que a tecnologia traz, né, para os investidores. Essa é mais uma facilidade, né, dos nossos dias de hoje. Quando a gente fala até da própria sigla do ESG, né, tem esses 3 elementos, né? Tem o elemento ambiental, tem o elemento social, mas também tem esse elemento de governança, de transparência, de inclusão, de geração de postos de trabalho para mulheres, para as pessoas menos acessíveis na sociedade. Então a Radix faz todo um trabalho também fora da floresta. A gente leva educação ambiental, a gente leva uma nova cultura, uma nova perspectiva para a região norte do país, que a gente sabe é bem carente de educação, bem carente de tecnologia, bem carente de informações de como empreender, de como construir negócios diferentes, soluções diferentes. Eu gosto sempre de lembrar, né, que muitas vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, aquela pessoa ali está desmatando, é um criminoso. Muitas vezes, o desmatamento vem de pequenos produtores que não têm a intenção de destruir o planeta. Ele simplesmente quer comida na casa dele no final do dia. Ele simplesmente desmata porque ele não tem um outro modelo para usar aquele recurso sem precisar desmatar. Ele não consegue ter finanças, ter recurso financeiro para recompor uma área que foi degradada. E aí ele vai continuar desmatando e prejudicando o planeta como um todo. Então a gente tem que ter uma nova ótica para fazer com que essa pessoa consiga ter retorno financeiro ao mesmo tempo em que gera uma preservação ambiental, uma recuperação de áreas que foram degradadas. E é isso que a Radix tem proporcionado. Ao longo dos últimos anos, a gente já impactou aí diretamente centenas de famílias na região norte do país, gerando emprego, gerando desenvolvimento, compartilhando as nossas tecnologias. E no ano passado, em 2021, a Radix alcançou um porte interessante e acabou criando uma spin-off, né, que a gente fala no mundo das startups, que é a Floresta SA, que é justamente a nossa spin-off que trabalha com agrofloresta, que é quase uma evolução do sistema florestal. Qual é a diferença aqui, né, Raíssa, de uma maneira bem simples? A Radix trabalha plantando árvores. Civicultura, né, como a gente gosta de dizer. Então a gente planta várias árvores diferentes, mas se você chegar e visitar a nossa fazenda, vai ser um prazer receber vocês lá. Se vocês entrarem nos nossos plantios, você vai andar no meio de muita e muita árvore, é um ambiente super gostoso, um clima diferente, um negócio muito bacana de ser visto. Mas são só árvores. Quando a gente criou essa spin-off, que é a Floresta SA, a gente misturou o agro com a floresta, fazendo o que a gente chama de sistema agroflorestal. Então, entre as árvores, você começa a ter banana, começa a ter cacau, começa a ter açaí, começa a ter outros tipos de cultura, fazendo uma simulação muito mais real do que acontece realmente na floresta nativa. Porque na floresta nativa você não tem só árvores, você tem uma árvore, você tem uma frutífera no meio, você tem os animais circulando, você tem muita coisa acontecendo. Então o sistema da Radix é um sistema mais baseado em árvores. Já o sistema da Floresta SA, que é essa spin-off que a gente criou e que por enquanto é restrita para grandes investidores, pessoas que podem aportar aí acima de 150, 200 mil reais, a gente tem esse modelo misto, que mistura a floresta com as fruticulturas, com outros sistemas. Então, hoje, nós trabalhamos nessas duas linhas com essas duas empresas. A Radix é uma empresa que trabalha via crowdfunding. Você precisa de apenas R$750 para investir com a gente. Não é mensalidade, não é semestralidade, é uma aplicação única. A pessoa investe R$750 e tem a expectativa de multiplicar esse valor ao longo do tempo entre 10 e 12 vezes. É assim que a gente trabalha hoje em dia. Eu ia te perguntar justamente isso, quem pode investir? E esse é um acesso a uma categoria de investimentos que até então era apenas para grandes investidores, hoje está acessível? Exatamente. Se você pesquisar sobre mogno africano, sobre investimento florestal no Google, por exemplo, você vai ver grandes empresários, grandes fazendeiros investindo em ativos como esse. O que a gente fez é o que a gente chama de democratização do investimento florestal. A gente trouxe para pessoas comuns, pessoas como eu, como você, um amigo que você encontra na balada, uma pessoa que você encontra numa reunião de negócios, um familiar, a oportunidade de ter acesso ao investimento que antes ele não tinha.
Porque se você não tinha fazenda, se você não tinha expertise sobre como trabalhar com o meio ambiente, esse investimento seria desconhecido para você. Então você só podia deixar o seu dinheiro na poupança ou aplicar em uma ação, investir no tesouro direto. Hoje a gente tem essa categoria do mercado que se chama investimentos alternativos. Além dos investimentos florestais, por exemplo, que as pessoas fazem com a Radix, existem investimentos na energia solar, existem investimentos em energia eólica e uma série de outra categoria de investimentos que fazem com que as pessoas possam investir com um propósito. Eu quero colocar o meu recurso para crescer, mas para crescer gerando um bem para o planeta, para a comunidade, para a sociedade na qual estou inserido. Maravilha. Tiago, olha, quantos esclarecimentos você trouxe pra gente. Infelizmente, nosso tempo tá chegando ao fim. Quando o bate-papo é bom, passa rápido. Olha, obrigada demais pela sua participação aqui com a gente. Vou deixar rapidinho você deixar uma mensagem pra galera e passar o contato para quem se interessou. Ótimo, eu agradeço de novo o convite, Raíssa. Quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais é só seguir @Radix Investimentos lá no Instagram, no YouTube, no Twitter, em todos os canais nós estamos lá. E aqui está aparecendo na tela para você o nosso site radixflorestal.com. A mensagem que eu deixo é: hoje você tem a oportunidade de investir com propósito, de investir gerando ao mesmo tempo ganhos ambientais, sociais e financeiros. Então, escolha investir verde, coloque esse tipo de investimento e eu tenho certeza que você vai ser um exemplo para gerações futuras. É isso aí, recado dado. E Tiago, depois você volta para falar dos outros negócios. E um abraço aí para sua galera, para a Ana, também para o Fabrício, que eu conheci aí em São Paulo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, Raíssa. A gente se vê em breve. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Gente, antes de encerrar rapidinho, vou passar as nossas redes sociais, o @AgroMaisTV. Entra lá, deixa seu recadinho pra gente, que a nossa produção tá de olho. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.